Bom dia. Cumprimento você com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Estou feliz de estar aqui novamente, servindo vocês, falando de Jesus. E eu convido vocês em nome de Jesus Cristo a estar abrindo a palavra do Senhor no livro de João. O capítulo é de número 19. João, capítulo de número 19. O versículo que nós vamos ler a partir do número 38. Tem uma palavra para compartilhar o seu coração, amém? Aleluia! Louvado seja Deus. Você achou? Amém. Glória a Deus. Está frio, mas nós estamos aqui para a glória do Senhor, amém? Não está tão frio assim. Então, em nome de Jesus, bota fogo nesse trem aí, amém? Passo a ler em nome de Jesus, João, capítulo de número 19, versículos de número 38 em diante, diz assim: Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus em oculto, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus da cruz. E Pilatos permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também com ele Nicodemos, o mesmo que anteriormente na noite tinha falado com Jesus. Levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e óleos, tomando, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis e especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação do sepulcro. E havia ali um lugar, um horto, uma horta, um jardim, como você quer queira, naquele lugar onde fora crucificado. E a horta havia um sepulcro novo, em quem ninguém ainda havia sido posto. E José de Arimateia, tendo comprado, pôs ali, por causa da preparação dos judeus, perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Amém? Você pode se sentar. Amada igreja, aqui nesse período textual que nós acabamos de ler, está falando depois que toda a agonia de Jesus tinha acontecido, depois que toda a dor do seu corpo tinha cessado, ele ainda se encontrava crucificado. Nós precisamos entender que neste ponto do texto já era final de sexta-feira, e no sábado ninguém poderia fazer mais nada, porque eles guardam o sábado de maneira cultural. E no sábado eles não podem trabalhar, não podem limpar, não podem fazer nada. Então nós vemos agora que no meio dessa tormenta da crucificação de Jesus, é quase já 6 horas da tarde da sexta-feira, quando 6 horas da tarde da sexta-feira chega o ponto das 6 horas, até o sábado, 6 horas da tarde, ninguém pode fazer mais nada. Mas nesse cenário de dor, aparece um homem que anteriormente ninguém sabia, ninguém via, ninguém conhecia, como discípulo. A palavra do Senhor vem dizer que aparece no meio desse cenário José de Arimateia. Os outros evangelhos de Lucas e Mateus vêm dizer que esse homem era rico e era um homem conceituado da cidade. Porém, ninguém sabia que ele era discípulo de Jesus também, porque ele era discípulo, como o texto está dizendo, em oculto. O que eu quero te dizer é que Jesus, nesse momento, ele não tinha mais nada para oferecer para ninguém. Jesus, nesse momento, ele não podia mais curar ninguém. Jesus, nesse momento, não poderia mais falar com ninguém, orar por ninguém, pregar para ninguém. Jesus, nesse exato momento, não podia mais fazer nada. E é interessante ver esse cenário, que todos os discípulos que andavam com Jesus, comiam com Jesus, aprendiam com Jesus, nesse exato momento agora não tinha um sequer ali. Apenas a mãe de Jesus ficou de longe, vendo o seu filho morrer crucificado. E o que eu quero dizer com isso?
a primeira coisa que o Senhor traz às nossas vidas é que muitas vezes nós andamos com Jesus, mas no momento que as coisas se apertam, ficam estreitas, a primeira pessoa que nós pensamos em largar é Ele. Foi isso que os discípulos infelizmente fizeram. Por medo e por tantas outras questões, Jesus ali crucificado agora, não tinha um sequer discípulo junto com Ele. Apenas a sua mãe, olhando aquele momento de agonia, de morte. E eu queria te dizer uma coisa, é por isso que não vale a pena largar Jesus por pessoas, porque as pessoas no momento da sua angústia, no momento da sua dor, da sua dificuldade, elas vão largar você, mas Jesus não. Quando as coisas faltam para você, as pessoas vão largar você, mas Jesus não. Então não compensa, não vale a pena trocar Jesus pelas pessoas. Aqui nós vemos que as pessoas deixaram agora Jesus, porque agora ele não tinha mais nada para oferecer. Mas no meio desse cenário aparece um homem que tem muito a nos ensinar e eu quero falar com você sobre ele. José de Arimateia tem muita coisa a nos ensinar, e uma delas é que ele tinha entendido o que era o Evangelho. Ele tinha entendido que ele precisava amar a Cristo, não por aquilo que Cristo poderia fazer, mas por aquilo que Cristo era. Afinal de contas, ninguém investe num corpo morto. A igreja, ela tem um costume de investir em coisas que dá resultado. Nós, humanos, temos um costume de investir e querer investir só naquilo que nos dá resultado, só naquilo que aparentemente nos favorece, só naquilo que vai nos dar um retorno. Mas nós precisamos entender e trazer à memória, principalmente das igrejas, que Jesus Cristo investiu em nós e nós não tínhamos nada para oferecer. Nós éramos pessoas indignas, e mesmo assim Ele investiu o maior preço sobre a nossa vida, um preço de sangue, porque o Senhor nos ama verdadeiramente. Ele não te ama por aquilo que você é, Ele não te ama por aquilo que você tem, Ele não te ama pela sua capacidade, seja ela física, intelectual, financeira, cultural, diplomática, não. Ele te ama porque os céus te criou, e tudo aquilo que o Senhor faz, o Senhor ama. Então o Senhor não fica esperando o retorno de nós, sabia disso? E às vezes nós pensamos que Deus quer algo de nós, e se eu falar para você que Ele não quer nada de você? Ele não quer nada de nós, igreja. A única coisa que Ele quer é nós. Ele não quer algo de nós, Ele simplesmente nos quer. É isso que o Senhor deseja. É por isso que Ele investiu o alto preço de sangue. É por isso que Ele continua fazendo o que Ele faz, investindo numa igreja onde está sendo corrompido muitos altares, onde muitos estão se desviando, onde muitos estão usando o púlpito para ganhar dinheiro, onde muitos estão usando o púlpito para se autopromover. O Senhor Jesus continua investindo, mesmo não merecendo, por amor, porque Ele não investe pensando no retorno, Ele investe porque Ele ama. Ele investe porque o céu sonhou conosco. Você não foi um acidente de percurso. Ah, Juliana, mas eu fui adotado. Você não foi adotado à toa. Se você está sentado aqui me ouvindo, os céus têm uma missão e um propósito que está escrito o teu nome, e não adianta você querer fugir disso, é impossível. Eu te garanto uma coisa, se fosse para você não estar aqui, se os céus não quisessem você aqui, você não estaria me ouvindo no dia de hoje. Porque quando Deus não quer, Ele não quer. A pessoa pode fazer cirurgia, a pessoa pode pagar fertilização, pode fazer o que for. Quando Deus não quer trazer alguém para a terra, não vem. Mas quando Ele quer, Ele gera fora do útero, Ele gera no ovário, Ele gera em qualquer lugar do corpo de uma mulher. Porque nós precisamos entender que o homem e a mulher não têm o poder de gerar uma vida. Quem dá a vida é o Senhor. A palavra do Senhor vem dizer que é Ele que dá o espírito de vida.
A palavra do Senhor vem dizer lá em Salmo 139, eu teci você no ventre da tua mãe, fui eu que fiz você, eu vi você informe, eu vi você sendo formado. O que eu quero te dizer é que você não está aqui à toa, e se você não está aqui à toa, os céus contam com você, os céus sonhou com você, os céus idealizou você, e não é esperando algo em troca, é simplesmente esperando você. O Senhor não quer nada de você, Ele simplesmente te quer. E às vezes nós passamos algumas situações na nossa história, na nossa vida, que nós achamos e questionamos a Deus acerca disso, falando: Deus, o que o Senhor quer de mim? E a resposta para você é: eu não quero nada de você, eu simplesmente quero você. E às vezes algumas coisas acontecem para mostrar para nós mesmos onde está o nosso coração. Porque às vezes nós falamos que o nosso coração está em Deus, mas não está. E é necessário o Senhor às vezes mexer nos alicerces, porque alicerces são coisas escondidas. Não é aquilo que eu mostro, não é a aparência que eu exibo, não. O Senhor conhece o coração, o oculto, o profundo, o escondido. Então nesse momento da crucificação do Senhor Jesus, ninguém que caminhou ao lado dele estava ali agora. Porque os discípulos, infelizmente, nesse momento não tinham entendido o recado. O Senhor Jesus falou para eles: convém que eu morra, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Esses homens caminharam 3 anos e meio aproximadamente com Cristo, face a face, lado a lado, diariamente. E agora no momento de crucificação, ao invés deles crerem naquilo que Jesus falou, todos somem. Entende que estar na igreja não significa estar em Cristo? Porque não adianta você ouvir se você não crê. E aqui nós vemos que Jesus avisou e lançou uma palavra, dizendo: eu vou ressuscitar. Mas a fé dos discípulos estava tão baixa, que eles correram se esconder, com medo também de serem mortos na crucificação. Mas aparece um homem, que não tinha caminhado lado a lado com Jesus. Era um homem aparentemente rico e bem sucedido, mas que havia entendido muito sobre Cristo. Ele acreditou naquilo que os discípulos não acreditaram, porque só investe em algo que está morto, quando você crê naquilo que foi falado. Só investe em algo que está morto, para você entender bem o que o Senhor está falando. Só se investe em algo que aparentemente morreu, quando você crê numa palavra que já foi liberada sobre a sua vida e sobre a sua história. O que eu quero te dizer é que José de Arimateia estava investindo no corpo de Cristo, quando Cristo não tinha mais nada para oferecer para ele. Deixa eu deixar bem claro para você entender. Deus está procurando José de Arimateia neste tempo, nessa geração, que vai investir no corpo de Cristo, não querendo nada em troca, que vai investir em pessoas, não querendo nada em troca, que vai investir na igreja, sem querer nada dela, pelo simples prazer de amá-la, de servir, de ser servo, de se derramar, de falar: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, envia-me a mim, não me dê nada, não precisa me dar nada, afinal de contas o Senhor já fez tudo. Eu creio nessa geração. Mas talvez você está pensando assim: Juliana, mas você não está vendo tantas coisas ruins acontecendo, principalmente dentro do Evangelho? Eu te digo, estou vendo, mas eu acredito numa palavra. Existe uma promessa bíblica para nós, igreja, que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. É uma promessa que está de pé, não foi anulada. Eu creio nessa geração, que por mais corrompida que esteja, se tiver Josés de Arimateia nessa geração, pessoas que vão continuar investindo, continuar tentando, com a intenção correta no coração, eu creio que nós viveremos o derramar do Espírito.
Eu creio que o Senhor busca José de Arimateia nessa geração, que entendeu a palavra, que guardou a palavra e que investe nela, porque sabe que o Senhor vai ressuscitar. Ressuscitar o quê? Ressuscitar o corpo. Quem é o corpo? Somos nós. A palavra do Senhor vem dizer que Ele é o cabeça do corpo. O corpo é a igreja. E nós estamos vivendo esse corpo um pouco morto. Sabe por quê? Nós não temos mais visto os milagres antigos. Nós não temos mais visto a glória, aquele peso de glória de Deus dentro das igrejas. Mas o Senhor está dizendo nessa manhã para mim e para você: eu busco pessoas que queiram investir no corpo, quando o corpo não está oferecendo nada aparentemente. Porque eu desejo derramar, eu desejo que a igreja volte a ter os milagres instantâneos, pessoas levantando de cadeira de rodas, cego vendo, surdos ouvindo, mudos falando. Eu sou o mesmo Deus e não mudou. Ele não mudou, a igreja. O nosso Deus continua sendo o mesmo, que faz tudo, que pode tudo. Mas quem tem anulado essa atuação dos céus sobre o corpo da igreja somos nós mesmos, que não estamos mais acreditando, que não estamos mais crendo na palavra. Em meu nome vocês farão milagres, prodígios e maravilhas. Em meu nome, o Senhor diz. O meu nome tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra, o Senhor diz. O meu nome não foi invalidado, o meu nome continua vivo. O sangue de Cristo continua vivo e eficaz. O sacrifício da cruz não foi anulado, é perpétuo. É perpétuo. Então nós vemos esse homem agora entrando em cena. E eu queria que você imaginasse comigo essa cena. Ele vai até Pilatos e diz: viu, eu queria te pedir uma coisa, Senhor Pilatos. O quê? Eu quero o corpo de Jesus. Ah, você quer o corpo de Jesus? Tá bom, deixa eu só verificar se ele morreu. Aí manda o soldado vai lá, fura a costela de Cristo. Morreu. Não quebram as suas pernas, porque era uma promessa. Porque além de ser crucificado, nu, naquela ocasião era nu. Depois de morrer, eles tinham esse hábito de furar a costela da pessoa, para que saísse todo o sangue dos pulmões, a água que entrou, e eles ainda quebravam as pernas para jogar numa valeta onde os urubus comiam os corpos. Essas pessoas não tinham enterro digno, porque eram malfeitores, salteadores, eram pessoas, entre aspas, dignas daquele tipo de morte, devido aos crimes que praticaram. Então Pilatos verifica e chega para ele: pode levar o corpo. E nós vemos José de Arimateia junto com Nicodemos. Eu imagino esses homens tirando o corpo de Cristo, para dar um enterro digno para ele. Mas não apenas um enterro, colocar ele num lugar seguro, porque sabia que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Eles acreditavam naquilo que Jesus falou. E às vezes nós vivemos algumas situações que faz de tudo para que a gente pare de acreditar naquilo que Jesus falou a nosso respeito. Às vezes as coisas parecem tão difíceis, que faz com que nós pensemos em desacreditar. Será mesmo que Deus vai restaurar minha família? Será mesmo que Deus tem um futuro brilhante para mim? Será mesmo que Deus tem a cura para mim? Será mesmo que Deus pode me abençoar? Será mesmo que aquela palavra profética é Deus que me falou? Tem situações que nos esmaga, para tentar literalmente arrancar de nós a certeza daquilo que Jesus falou a nosso respeito. Só que José de Arimateia, independente de estar com o coração doendo, porque o seu mestre havia morrido, ele não deixou de acreditar no que ele havia falado, que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Então ele toma uma atitude, ele toma uma ação, eu diria até profética.
ele investe no corpo morto, ele investe naquele corpo, ele enrola no lenço fino, ele põe as especiarias, ele dá um sepultamento digno para o seu mestre. E melhor, ele faz questão de comprar um sepulcro novinho, aonde ninguém tinha sido posto ainda na história, para colocá-lo. Olha o tanto que ele investiu dinheiro, ele investiu as forças dos seus braços, ele investiu coragem, porque ele teve que ir diante de Pilatos, ele investiu tempo. Talvez você olhe e fala: Juliana, não tenho dinheiro para investir, mas você tem tempo? Juliana, não tenho tempo, será mesmo? O que você tem para investir no corpo de Cristo? O que você tem que você pode oferecer para as pessoas que aparentemente estão mortas? O que você tem para oferecer para as pessoas que aparentemente não tem nada para te dar em troca? O que você tem para oferecer, igreja, para aquelas pessoas que a sociedade já largou mão delas porque não prestam? Sabia que Jesus ama ela também? Sabia que Jesus também deseja salvá-lo? Sabia que uma alma vale mais do que o mundo inteiro? Sabia que uma alma vale mais do que o mundo inteiro? Então o que você tem para oferecer? Deus está querendo levantar pessoas que estão no anonimato, escondidinhos. Sabe o que é interessante? Os discípulos que estavam em evidência, pastor, agora estavam em oculto. E o discípulo que estava em oculto, agora estava em evidência. Entende que não é o que você ouve, mas é o quanto você crê? O discípulo que estava em oculto agora passou a estar em evidência. O que eu estou te dizendo de uma maneira profética, eu quero declarar sobre a nossa história. Nós que somos pequeninos, singelos, ocultos, escondidos, o Senhor deseja te usar para coisas grandes nessa terra. Vai chegar o momento que Deus vai tirar você do esconderijo, assim como o salmista vem dizer que nós somos flechas na mão, do arqueiro. O Senhor vai nos tirar das suas aljavas escondidas e vai nos lançar em rumo ao alvo. Eu creio que o Senhor vai levantar pessoas improváveis, pessoas pequeninas, que dizem que nada pode, nada são, nada tem, mas é esse tipo de pessoa que o Senhor está buscando, pessoas que aparentemente não têm nada, mas que crê numa palavra, e porque crê, fazem por amor, fazem por fé, fazem por esperança, em favor da igreja, em favor de almas, em favor de vidas. Eu creio neste tempo, sabia, às vezes você está perguntando ou questionando a Deus, qual é o seu chamado nessa terra? Qual é o seu ministério? O que Deus tem para você? Onde que Ele quer pôr você? Onde que Ele quer usar você? E eu preciso compartilhar algo ao seu coração. Abraão, igreja, Deus não chegou para ele e falou assim: viu, Abraão, vou te fazer um grande profeta na terra. Não. Viu, Abraão, vou te fazer um grande apóstolo nessa terra. Não. Sabe qual é o chamado de Abraão? Farei de ti pai. Às vezes o seu chamado não é estar aqui em cima. Às vezes o chamado é ser pai. Sabe Maria, que gerou o nosso amado Jesus Cristo? Quando o anjo apareceu para ela, não falou assim: vou fazer de você uma profetisa nessa terra, vou fazer de você uma pregadora nessa terra, vou fazer de você uma apóstola, alguma coisa, uma bispa. Não. Você vai gerar. Você vai ser a mãe do meu filho unigênito. Você vai cuidar do maior homem dessa terra. O chamado dela era ser mãe. E você sabia que tem muitas mães e muitos pais que menosprezam esse chamado?
Você sabia que tem gente lutando para ter esse lugar aqui? Uma plataforma? Nem todo mundo é chamado para plataforma. De igreja eu estou falando. Daqui, desse momento eu estou falando. Às vezes o seu maior chamado é cuidar de Samuel. Os céus precisavam mandar um profeta para a terra, porque a casa dos profetas estavam corrompidos. E tinha uma mulher naquela época que queria gerar um filho. Deus une propósitos, Deus une momento, Deus une a cronologia do céu e da terra. E faz o quê? Gera profetas. Ana gerou Samuel, o único profeta biblicamente falando que dividiu duas eras. Ele foi o único profeta que iniciou o reinado dos reis na terra. A monarquia foi instituída por Samuel. Então, se o seu chamado é ser mãe, não menospreze esse chamado que Deus te deu. Se o seu chamado é ser pai, não menospreze, porque não tem a ver com você, mas tem a ver com aquele que você está cuidando dentro da sua casa. Talvez para você ser mãe é pouca coisa, ser pai é pouca coisa, mas eu vou te dizer, e se o seu filho for a solução de muitos problemas nessa terra? E se o seu filho for aquele que foi escolhido por Deus para trazer algo diferente nessa nação? E se ele é o profeta? E se ele é algo mais grandioso que você? Não menospreze o chamado de ser mãe e o chamado de ser pai. E eu preciso falar algo, todos nós que estamos aqui, todos, absolutamente todos, sem exceção, somos chamados para pregar o Evangelho. Ah, Juliana, você está falando sério? Estou. Mas eu não sei nem da Bíblia direito. Você não precisa saber da Bíblia, você precisa saber de Jesus, você precisa conhecer Ele. A Bíblia você vai lendo aos pouquinhos ali, você vai ganhando conhecimento. Mas você não precisa saber ela inteira para pregar para uma pessoa e ganhar a alma dela. Às vezes uma pessoa se converte não com uma pregação, mas com um testemunho seu. Sabia disso? Às vezes uma alma não é ganha por causa de uma grande elaboração textual, bíblica. Às vezes uma alma é ganha porque a pessoa olha para você e vê a maravilha que Jesus fez na sua vida. Então todos nós somos chamados para pregar a palavra. E sabia que existe um púlpito para todos nós? Você só precisa descobrir onde ele está. Às vezes o seu púlpito é lá dentro da tua casa, você tem que pregar lá dentro. Às vezes o seu púlpito é na faculdade, é no seu trabalho, pregue lá. Às vezes o seu púlpito vai ser na fila do ônibus, vai ser na fila do pão, vai ser no mercado, vai ser numa farmácia, vai ser dentro de um hospital. Aonde está o seu púlpito? É só isso que você precisa saber. Às vezes o seu púlpito é alguém andando na rua e Deus para o seu coração para falar com aquela pessoa. Então para de querer esse púlpito aqui, ó. Porque não é sobre isso que nós estamos falando. É sobre quem faz tudo através de nós. É sobre quem pode todas as coisas. É sobre aquele que é, que era e que há de vir. É sobre Ele. Tudo passa. Tudo passa. Mas as palavras dele permanecem. São infindáveis. Infindáveis de mudança. Não há sombra de variação. É uma infinidade, não tem fim. Ele falou, está falado eternamente. É infindável, sem fim. O tempo passa, morre pregador, levanta outro, morre outro, levanta outro, morre outro, levanta outro, porque não tem a ver com quem fala, tem a ver com quem ele é, tem a ver com ele. Não somos nada, mas ele te ama. O convite do Senhor para nós nessa manhã é que nós
desejemos ficar com Ele, não por as coisas que Ele faz ou fez, mas por aquilo que Ele é, que nós venhamos ter a mentalidade que esse José de Arimateia teve, de querer investir e estar com Cristo, quando Cristo não podia mais fazer mais nada por Ele. Mas por que quando as coisas apertam na sua vida, a primeira pessoa que você pensa em largar é Ele? Ou eu estou mentindo aqui, igreja? Quando as coisas estreitam, a primeira coisa que a gente questiona é: não está adiantando ir para a igreja, não está adiantando conhecer a Jesus, não está adiantando nada, é a luta atrás de luta. No mundo tereis aflições, mas, é além disso, é sobre além disso, mas tende bom ânimo, eu venci, eu sou, eu posso, eu faço. Então tende bom ânimo, da fraqueza tira força. Diga ao fraco: eu sou forte. Glória a Deus por isso, que Ele é forte. Fortalecerei os joelhos vacilantes e cansados. Aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças. Correrão nas asas da águia, como asas de águia. Voarão, não se cansarão, não se fadigarão. Aqueles que esperam no Senhor. Ainda que meu homem exterior se corrompa todos os dias, se canse todos os dias, queira parar todos os dias, me permita conjecturar o texto de Paulo. Eu, todavia, o homem interior, é renovado de glória em glória, dia após dia. É renovado o nosso homem interior, dia após dia, por instrução do Espírito Santo de Deus, que nos foi dado. Que nos foi dado, igreja. Esse homem investe no corpo morto de Cristo. Coloca Cristo num sepulcro. E sabe o que ele faz? Ele não fica ali velando o corpo. Você só vela defunto quando não tem mais nada para fazer. Ele coloca o corpo ali, fecha com a pedra e vai embora. No capítulo 20, que é na mesma página que está aberta aí na sua Bíblia, versículo de número 19, vem dizer assim: chegada pois a tarde daquele dia. Qual dia? O dia que Deus falou. O dia que Deus falou que viveria, que ressuscitaria. Chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Não é segunda, é domingo. Fechadas as portas, e os discípulos estavam escondidos com medo dos judeus. E tinha se ajuntado. Apareceu então Jesus, colocou-se em pé no meio deles e disse: a paz seja convosco. José de Arimateia deixou ele lá, na sexta-feira, quase 6 horas da tarde. E no domingo pela manhã, quando ele ressuscita, ele aparece não para José de Arimateia, olha que engraçado. Ele aparece para aqueles que estavam com medo, trancados e tinham abandonado ele. Está entendendo por que Jesus ama essas pessoas que você acha que Ele não ama e que não merece o amor dEle? Jesus fará de tudo para não perder ninguém. É por isso que nós devemos mudar o nosso conceito de evangelho, igreja. Nós devemos restaurar nossa visão acerca de quem de fato Jesus é, e daquilo que Ele pode fazer, e daquilo que Ele verdadeiramente ama. A palavra do Senhor vem dizer: nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. E a palavra do Senhor também vem dizer: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? José de Arimateia tinha amor e tinha fé. Porque para investir, eu vou bater nessa tecla porque o Senhor está falando conosco. Para investir em algo que está morto, em algo que aparentemente não está te dando retorno, você tem que ter amor e tem que ter fé. Para continuar investindo nesse casamento que você acha que faliu, você tem que ter amor, tem que ter fé. E não é o seu amor, não é a sua fé,
É amor de Deus e a fé em quem Ele é, naquilo que Ele pode. Para você continuar investindo nesse filho seu, que talvez está nas drogas, perdido no mundo, você tem que ter amor, tem que ter fé. Aparentemente não tem mais nada a ser feito, está entregue na perdição, mas o Senhor te chama para ser o José de Arimateia, nos dois âmbitos, no corpo, que é a igreja, e no corpo, que está perdido lá fora, nos membros amputados lá fora, nos membros necrosados, nos membros que estão à beira da morte lá fora. Se você cortar um dedo do seu pé e não correr imediatamente para o hospital, ele necrosa e morre. Não tem mais como, você vai ficar sem o dedo. Mas sabia que se cortar e você chegar a tempo no hospital, eles colocam e volta a ter vida? Deus está chamando pessoas para investir no corpo da igreja, pessoas que serão levantadas sim nessa geração, pessoas que vão ser canais de milagres, prodígios e maravilhas, e pessoas que vão atrás dos membros mortos lá fora. Deus está querendo este coração de José de Arimateia na igreja. Deus está querendo esse coração de discípulo verdadeiro, que não vem na igreja porque Jesus fará algo para ele, mas vem porque ele tem algo para oferecer, nem que seja lágrimas. Nem que seja lágrimas. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, igreja. Deus está nos chamando para mudar a mentalidade, porque a igreja não é uma igreja morta. Sabe qual é o fim da igreja? Leia Apocalipse. É uma noiva que venceu, adornada, pronta, preparada. Não é uma noiva cabisbaixa, não é uma noiva em farrapos, não é uma noiva coitadinha, não. É uma noiva que triunfou com o Cordeiro. Ei, triunfou com o Cordeiro. Sabe qual é o fim da igreja? É vitória, não é derrota. É vitória, é gloriosa, é reinado perpétuo. A palavra diz isso. E se a palavra diz isso, nós não podemos aceitar o cenário atual, seja do corpo da igreja, seja de pessoas que estão lá fora, seja de gente dentro da tua casa, ou seja de você mesmo. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Você entendeu essa palavra? Você está disposto a continuar investindo? Seja o que for, tempo, força, palavra, dinheiro, para a restauração da igreja, para a restauração de vidas? Você está disposto a ser essa pessoa que Jesus está procurando nos dias de hoje? Você está disposto a ser um canal mesmo de bênção nessa terra? Porque, volto a dizer, você precisa entender que você não está aqui à toa. Quantos morreram no dia de hoje e você está aqui, mais um dia? Porque o Senhor conta com você em alguma coisa. E o mais lindo é saber que a gente não tem capacidade de nada. Mas glória a Deus, porque é Ele que nos capacita. Glória a Deus que é Ele que nos capacita. Ah, Juliana, mas eu tenho medo quando Deus quer me usar. Meu irmão, quando Deus quer te usar, até as trevas têm que se calar. Só para encerrar, eu vou te contar um episódio. Quem viu o podcast que eu fiz na quarta-feira? Amém, a pastora. Depois você entra lá, você joga lá para eles verem. O cenário do podcast era lindo. Lindo, né, pastora? Um lugar lindo. Mas só eu e quem estava lá sabia aonde nós estávamos.
Nós estávamos fazendo um podcast falando de Jesus no meio de um lugar de consagração de Ubanda. Aquele ambiente onde eu estava, lá no vídeo você vai ver, atrás de mim tem uma cortina preta. E atrás da cortina tinha uma obra de magia negra feita na cozinha. No portão de entrada deste lugar tinha 2 Exus lá. Não estou falando espiritualmente, eu estou falando na estátua mesmo. O Zé Pilintra e a Maria Padilha. Logo na entrada. Fora que a chácara inteira é consagrada. O que eu estou querendo te dizer com isso? Quando Deus quer que o nome dele seja falado através da sua vida, ele te leva em qualquer lugar, porque aonde ele te leva, ele está com você. E você não precisa ter medo, porque Deus não irá te levar aonde a graça dele não possa estar com você. Juliana, mas você é a doidona, eu sou mesmo. Fui lá, oramos ainda, falei, enquanto nós estivermos aqui, eu não aceito, pronto, acabou. Está consagrado ao Senhor esse momento, Senhor. E eu vou te dizer, eu senti a presença do Espírito Santo lá conosco. Tinha pessoas de Alagoas assistindo. Tinha gente de longe que estava nos assistindo. Então, assim, o que eu quero te dizer, sabe aquele versículo que diz que Deus usa o ímpio para abençoar o justo? Meu irmão, quando Deus quer te usar, quando Ele quer te abençoar, Ele pega até um macumbeiro, Ele pega quem for, para te trazer a bênção, ou para que você seja bênção até na vida desses. Nós precisamos entender que Jesus não é uma religião, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então não tenha medo de falar para Jesus, Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui o que eu posso cooperar na vida de fulano. Ai, mas fulano vai lá na magia negra. Apresenta para ele não uma religião, apresenta para ele quem Jesus é, para você ver o que Jesus é capaz de fazer na vida de alguém. Você está entendendo essa mensagem hoje, igreja? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, no nome do Teu Filho Jesus